buenos días. Para la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra casa abierta el tiempo, es un gusto enorme darles la bienvenida a todas las personas que decidieron conectarse para esta actividad. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que será el próximo miércoles 10 de diciembre, el día de hoy tendremos una conferencia sobre el vínculo entre derechos humanos y universitarios que dictará la profesora Cristina Ayub y será comentada por el doctor Arturo Sotelo. Mi nombre es Marta Torres Falcón. Yo tengo el honor de ser la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM y con ese carácter le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida ponente, la doctora Cristina Ayub. Voy a leer alguna semblanza formal para que quede en el registro, pero les comento un poco informalmente que tuve el gusto de conocer a la profesora Cristina Ayub aquí en tierras mexicanas, concretamente en la ciudad de Tampico, donde se realizó el encuentro de la red de organismos defensores de los derechos universitarios. Entonces, no solamente le doy la bienvenida en términos formales, porque sé que es una profesora muy distinguida, sino que también, Cristina, te abrazo de corazón y te agradezco mucho tu presencia en este lugar. La doctora Cristina Ayub es profesora universitaria, abogada y mediadora de conflictos, consultora en defensorías del pueblo. Presidió el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensorías del Pueblo de la Organización Internacional del Trabajo entre 2019 y 2023. Fue también vicepresidenta de la OIT de 2015 a 2019. Fue defensora general de derechos universitarios de la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ, de 2007 a 2022. 15 años al frente de la Defensoría General. Presidió el Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Defensores Universitarios, la RIDU. Es profesora jubilada del Centro de Estudios en Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Creó la Defensoría General del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue también integrante de la Comisión de Mediación de Conflictos del Colegio de Abogados de Brasil. Tiene una maestría y un doctorado en Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Epistemología por la Universidad Federal de Río de Janeiro y cuenta también con posgrados en Literatura, Educación y Derecho. Ha publicado libros y artículos sobre derecho arbitral, mediación de conflictos y defensorías públicas. Muchísimas gracias, Cristina Ayub, por acompañarnos. Más adelante les voy a presentar con más detalle al doctor Arturo Sotelo. Por lo pronto les digo que es defensor adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM y que será quien comente formalmente la presentación de la conferencia de la doctora Ayub. Adelante, Cristina, te doy el uso de la palabra. Calcularía que unos 30 minutos aproximadamente, lo que tú nos quieras compartir. Gracias. Gracias, gracias. É uma grande alegria estar aqui por vídeo nesse conservatório da Universidade Autônoma Metropolitana de México. Agradeço a invitação à queridíssima doutora Marta Valquíria Torres Falcón, titular da Defensoria dos Direitos Universitários de la UAM, e ao estimado doutor Arturo Sotelo Guterres, defensor adjunto da Defensoria dos Direitos Universitários de la UAM. Minha autodescrição, eu sou uma pessoa branca, estou com óculos e pelo curto, escuro, e meu vestido é claro, é
na cor âmbar, por aí. Bom, este encontro nos invita a reflexionar, intercambiar experiências e reafirmar a importância das defensorias universitárias como espaços de escuta, de convivência, de garantia e de promoção dos direitos humanos. Para mim, é um honor poder compartilhar este momento com pessoas que, al igual que eu, creem em la universidade como um território de diálogo, de pluralidade e de transformação social. Estão me compreendendo? Muitas graças. La defensoria me fascina tanto porque nos obriga a suspender certezas, a abrir espaço para a escuta, a compreender que quanto mais nos aferramos a nossas convicções rígidas, menos espaços deixamos para a cooperação. Quanto mais absolutas são nossas certezas, mais frágeis se vuelven as possibilidades de conciliação. Eu cresci em um contexto em que era necessário criar relações de confiança com as demais pessoas, com o entorno, com a comunidade. Desde muito temprano, aprendi a importância de atender com afeto, de conhecer quem está do outro lado e a seja em uma relação de cuidado, de escuta ou de construção coletiva. Sou neta de imigrantes. Meus abuelos contavam suas histórias e as histórias de suas terras. E, talvez por isso, a oralidade sempre me ha marcado profundamente. Escutar a história me formou, me ensinou a imaginar, a correr, a reconhecer as diferenças e também as semelhanças. E, nesse sentido, me gusta recorrer a um grande intelectual brasileiro, escritor, professor Antônio Cândido, que dizia que a literatura salva vidas. Ele defendia que a literatura devia considerar-se como um direito humano. E eu estou plenamente de acordo. Fui em la universidade pública, especialmente na Universidade Federal de Rio de Janeiro, onde fui docente e defensora general durante 15 anos, onde encontrei um espaço potente de transformação. Em la prática de escuta, percebi quanto lhe faltava à universidade um espaço de comunicação segura, acorredora e confiável. A partir dessa vivência, somada à minha formação no campo de letras, educação e direito, construí uma concepção da defensoria como um direito fundamental, um direito de solidariedade, um direito de fraternidade, um direito do cidadão e um dever do Estado. Creio profundamente que a defensoria deve ser compreendida não só como um instrumento técnico ou burocrático, sino como uma expressão viva dos direitos humanos dentro das instituições. Quero dedicar estes minutos a duas figuras fundamentais na história dos direitos humanos na América Latina: a Ponciano Arriaga e a Jorge Carpizo, duas personalidades mexicanas que contribuíram de maneira determinante a la consolidação de los valores jurídicos, democráticos e institucionais que hoje servem de base para a atuação das defensorias e organismos de direitos humanos em todo nosso continente. Ponciano Arriaga, jurista, político, constituinte, foi um dos grandes pensadores do constitucionalismo latino-americano. Sua labor em la construção de um órgão jurídico orientado à equidade social lo situa entre os precursores do que hoje entendemos como justiça
com compromisso social. Arriaga defendia a reforma agrária, os direitos de los pueblos originários e a soberania popular. Su pensamento influiu não só em México, sino também em outros processos constituintes em América Latina. Al recordá-lo, reconocemos um dos primeiros esforços históricos por trazer um caminho que se consolidaria em las luchas por los derechos humanos e la justicia social em nossos países. Jorge Carpizo, por su parte, es una referencia monumental en el ámbito jurídico e institucional. Constitucionalista reputado, Carpizo foi rector da Universidade Nacional Autônoma de México, ministro da Suprema Corte de Justiça de la Nación, procurador-general de la República, secretário de Governação, embajador em França e muito mais que os cargos que ocupou. Foi um pensador comprometido com a construção de uma sociedade democrática e plural. Carpizo se moveu entre a academia, o Estado e a diplomacia como poucos, e sempre com uma convicção, la de que o direito deve estar ao serviço da dignidade humana. Al render-lhes homenagem aqui, nesse conversatório, quero destacar que as defensorias, as ouvidorias em meu país, as ouvidorias públicas, as defensorias universitárias latino-americanas e caribenhas, aunque diversas em suas formas e contextos, compartem um mesmo terreno de origem, o compromisso com a escuta, com a mediação, com a equidade, com a justiça, com o respeito à dignidade humana e com a transformação social. Ponciano Arriaga e Jorge Carpizo ajudaram a assemblar este terreno. A nós nos corresponde seguir cultivando-lo. Bueno, a Conferência Mundial de Direitos Humanos considera que a educação, a capacitação e a informação pública em matéria de direitos humanos são indispensáveis para estabelecer e promover relações estáveis e harmoniosas entre as comunidades e para fomentar a compreensão mútua, a tolerância e a paz. Este é o primeiro párrafo do Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, que aconteceu em Assembleia Geral da ONU em 2005. A educação em direitos humanos contribui decisivamente à realização dos direitos humanos. A educação em direitos humanos tem por objetivo fomentar o entendimento de que cada pessoa comparte a responsabilidade de lograr que os direitos humanos sejam uma realidade em cada comunidade e em la sociedade em seu conjunto. E, nesse sentido, contribui à prevenção a largo prazo de los abusos de direitos humanos e los conflitos violentos, à promoção da igualdade e o desenvolvimento sustentável e ao aumento da participação das pessoas em los processos de adoção de decisões dentro de los sistemas democráticos. A educação em direitos humanos não só pretende responder às exigências de participação política de parte da sociedade civil em las políticas que lhe concerne e em situações tais como o desenvolvimento da tecnologia, o meio ambiente, os conflitos comunitários ou de qualquer outro tipo, as manifestações de intolerância, sino também articular uma proposta educativa que favoreça a democracia, o desenvolvimento, o respeito à dignidade humana e a paz. Em todas as oportunidades que tenho, defendo com convicção que a empatia deve ensinar-se.
a empatia necessita ser um contenido formativo, transversal, presente em todas as áreas do conhecimento e em todos os níveis de enseñança. Não pode restringir-se às carreiras da área da saúde ou a certas ramas das ciências humanas. Um engenheiro, por exemplo, deve compreender que, ao projetar um edifício, um puente, uma calle, está trabalhando com um mundo hecho de pessoas diversas e que sua formação deve incluir essa mirada atenta hacia a acessibilidade, as diferenças e a dignidade. E não só em Brasil, em Dinamarca, por exemplo, isso não é só importante em Brasil, em México, porque em Dinamarca, por exemplo, incorporou a começo dos anos 1990 a enseñança de la empatia no currículo escolar obrigatório, com classes semanales dedicadas à escuta, à convivência e ao desenvolvimento emocional. Esta política educativa sigue sendo reconhecida hoje como um dos pilares que sostêm os altos índices de bem-estar social do país. Ojalá possamos nós, em México, em Brasil, em toda a América Latina, adotar essa realidade em nosso currículo. A empatia salva, al igual que a escuta, é um dos ativos mais valiosos que temos e deve cultivar-se desde temprano, em casa, em las escolas, em las universidades, por supuesto. Os vínculos entre os direitos humanos e os direitos universitários são intrínsecos e se manifestam de três formas principais: a educação como um direito humano fundamental, a universidade como espaço de promoção de esses direitos e a proteção de los direitos dentro do entorno acadêmico. O direito à educação, consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artículo 26, é a base de todos os demais direitos humanos e um meio indispensável para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o exercício da cidadania. Acesso e inclusão. Nesse aspecto, considerar a educação como um direito humano significa que não deve depender de condições econômicas, sociais, de gênero ou étnicas. A universidade tem a função de garantizar o acesso e a permanência de todos, combatendo a discriminação e promovendo a diversidade e a inclusão. A universidade não é só um lugar de transmissão de conhecimento, sino um agente de transformação social. Tem a responsabilidade de formar cidadãos críticos e ativos, capazes de exercer a cidadania e defender os valores universais. A inclusão da educação em direitos humanos em los planos de estudo, através de disciplinas e atividades de extensão, é essencial para que os estudantes compreendam a importância da ética, o respeito às diferenças e a responsabilidade social. As atividades de investigação e extensão universitária podem e devem estar alinhadas com a promoção e a defesa dos direitos humanos, articulando o âmbito acadêmico com a comunidade em geral. A pergunta que devemos saber: o que necessita a comunidade? O que necessita a sociedade? Temos que ter essa mirada para que nossa função também tenha um compromisso efetivo com a transformação social. Em entorno universitário, aunque goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, não está exento de situações de violação de direitos e deve regir-se por los princípios de los direitos humanos, dignidade e respeito.
A universidade deve ser espaço seguro e acolhedor, onde se respeite a dignidade da pessoa humana em todas as interações, ya sea entre estudiantes, professores, técnicos ou empregados. A autonomia universitária e a liberdade de cátedra são garantias constitucionais que protegem a livre circulação de ideias e o debate crítico, requisitos essenciais para a democracia e a efetividade dos direitos humanos. É dever da instituição implementar políticas internas, porque as políticas servem para dar efetividade a direitos olvidados, a direitos negligenciados. Então, implementar políticas e mecanismo de denúncia e luta contra o acoso, contra a discriminação, contra qualquer forma de violência, garantizando um entorno justo e equitativo para todos. Em resumo, os direitos humanos proporcionam o marco ético e legal que orienta a missão da universidade, mientras que a instituição é um espaço vital para a realização e o fortalecimento desses direitos na sociedade. E a universidade também tem a condição de proponer novos direitos para novos sujeitos de direitos. Também essa função de estudar a questão que envolve legalidade e legitimidade. E o direito negado agora pode ser o direito necessário amanhã, em futuro. Então, necessitamos também de uma mirada criativa, uma mirada comprometida com a transformação social. Por bem, vivimos uma época de paradoxas. Por um lado, a tecnologia avança a uma velocidade exponencial. Por outro, somos testigos de uma erosão das conexões humanas mais fundamentais. A periodista filipina Maria Ressa, Prêmio Nobel de la Paz em 2021, dijo recentemente em um discurso ante a Assembleia Geral de la ONU: la integridade de la informação é a madre de todas as batalhas. E ela tem razão. Estamos imersos em um cenário onde as fake news, a manipulação digital e o chamado capitalismo de vigilância ameaçam a própria noção de verdade. A tecnologia, por mais poderosa que seja, não pode e não deve substituir o que é humano. As universidades devem estar atentas a ello. Necessitam desenvolver com urgência as chamadas habilidades emocionais, empatia, escuta ativa, acolhida, gestão de conflitos, autoconsciência e relação dialógica, diálogo. Não é raro atualmente encontrar estudantes que buscam respostas existenciais em ferramentas como o ChatGPT, o qual em si mesmo disse muito sobre a soledade e a fragmentação emocional que atravessam nossas juventudes. Este não é um problema da tecnologia, sino das sociedades e das instituições que não estão oferecendo espaços seguros de acolhida e escuta. E nesse contexto, as defensorias universitárias adquirem um papel mais estratégico. Devem llenar esse vazio. Necessitam ser espaços de cuidado, de presença, de escuta direta, de mirada a los ojos, ojos que miram los ojos. A atenção humanizada não pode ser reemplaçada por um algoritmo.
As pessoas, estudantes, docentes, trabalhadoras, trabalhadores, querem ser reconhecidas como seres humanos, não como números nem dados. Querem ser reconhecidas como sujeitos de direitos. Se queremos formar profissionais capazes de enfrentar os desafios do século XXI, devemos formar seres humanos íntegros. E isso começa por valorar a escuta e cultivar relações mais empáticas dentro de nossas instituições. Mais uma vez, a escuta é um dos ativos mais importantes em los tempos atuais. Escuchar de verdade é raro, requer presença, paciência e apertura. Escuchar não é esperar o turno para falar, é permitir-se ser tocado pela palavra do outro, é permitir-se ser tocado pela realidade do outro. E em um mundo tão fragmentado em que vivimos, onde há tanto ruído e tão pouca conexão real, escuchar pode ser, sem dúvida, um ato profundamente transformador. Ainda tenho tempo? Sim. Quando falamos de defensoria universitária, falamos de um instituto valioso, um instrumento de la democracia. A defensoria nasce como um mecanismo de garantia institucional de escuta, de mediação, de promoção da justiça e, fundamentalmente, dos direitos humanos dentro da universidade. Em termos generais, a defensoria universitária pode entender-se como um órgão interno que acorre manifestações, queixas, sugerências e também demandas que requerem confidencialidade e sensibilidade especial. Não só hacia a pessoa que se manifesta, sino hacia o coletivo ao que pertence. Este órgão exerce uma mirada atenta sobre as práticas institucionais, identifica patrões e mapeia situações que, aunque pareçam pontuais, com frequência revelam algo mais profundo, um cenário institucional que exige decisão. Historicamente, o modelo da defensoria universitária nos remete ao Canadá, a primeira instituição de educação superior na América do Norte que estabeleceu formalmente uma função de ombudsman person. Foi a Simon Fraser University, em Vancouver, em 1965. Essa iniciativa inaugura a ideia de que dentro da universidade deve existir um espaço de imparcialidade, de cuidado e de rendição de contas, uma proteção e um puente entre o sujeito, estudante, docente, personal técnico e a instituição. Em México, a obra de Héctor Fixamudio ha contribuído ampliamente ao conhecimento do defensor do pueblo e à implementação de dicha figura jurídica em la legislação nacional. Conjuntamente com o Dr. Jorge Carpizo, o maestro Fixamudio impulsou a criação da Defensoria dos Direitos Universitários na Universidade Nacional Autônoma de México, UNAM. Foi também sua labor conjunta a que permitiu a criação da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Vejam o impacto desta criação da Defensoria da UNAM, permitindo a criação também da Comissão Nacional de Direitos Humanos. A Defensoria de Direitos Universitários da UNAM nasce el 29 de maio de 1985, como o primeiro modelo claramente identificado com o ombudsman escandinavo, inspirado no defensor do povo espanhol, em 1978, segundo lo ha assinalado o maestro Fixamudio. E digo a vocês que inspirou também na criação da defensoria de minha universidade quando la criei. Sin embargo, para quienes trabajamos con la educación superior en la América Latina, hay un legado
mais fundamental e simbólico é o movimento estudantil iniciado em 1918 na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, a chamada Reforma de Córdoba. Esse movimento exigiu autonomia universitária, gestão compartida, com participação estudantil, acesso amplo aos estudos, renovação do corpo docente, liberdade de ensinança e extensão universitária como vínculo com a sociedade. Em outras palavras, a universidade deixou de ser um espaço reservado às elites ou a um conhecimento cerrado e passou a reivindicar um papel de inserção social e de transformação. Por isso, com muito orgulho, quando em 2018 se funda a Rede Ibero-Americana de Defensorias Universitárias, RIDO, na Universidade Nacional de Córdoba. Se trata de uma lição simbólica de enorme relevância, da qual eu tenho muito orgulho de ter participado como fundadora desta rede. Porque a universidade e suas defensorias não podem estar desconectadas desse projeto. Necessitamos uma inserção ampla de los grupos sociais na educação superior, já que, em proporção com nossas populações, todavia temos um índice muito baixo de jovens que ascendem à universidade, que sigue sendo uma instituição de privilégio. A universidade existe para incluir pessoas, promover transformações socioeconômicas, culturais em los países e combater os prejuízos, o racismo e as desigualdades. Em movimento de 1918 da reforma, proclamava que a universidade seja plural, aberta e responsável. A universidade pertence ao povo, deve estar aberta, construindo puentes, abrindo portas para escuchar os anhelos legítimos de toda a população. Neste sentido, a Defensoria Universitária surge como um instrumento institucional necessário, um órgão que, de ofício ou por demanda, pode mapear, proponer e atuar com o fim de construir melhores institucionais, promover e proteger direitos, não só individuais, sino também coletivos. Para a Universidade Latino-Americana, dicho órgão adquire uma relevância especial, porque estamos insertos em contexto de desigualdade, onde a autonomia universitária deve ser continuamente protegida e onde os direitos humanos necessitam ser internalizados como valor e prática. Se queremos transformar verdadeiramente nossas instituições, necessitamos mais que boas ideias. Necessitamos compromissos práticos, cotidianos e consistentes. De nada serve ter uma visão da realidade se não nos comprometemos com seu câmbio, visão. Por visão sem ação, é alucinação. Então, precisamos estabelecer políticas internas nítidas de convivência, ter uma preocupação genuína por todas as pessoas, aprender a dialogar com cuidado e atenção, evitar o discurso agressivo, argumentar com lógica, nitidez e empatia. Saber argumentar é fundamental, mas não basta com ter razão, é necessário falar com o outro, não contra o outro. Argumentar com empatia é reconhecer a humanidade de quem pensa distinto de nós outros. Importante também ter visão com ação. Não basta com ver os problemas, há que comprometer-se com as soluções, a consciência da realidade nos convoca à responsabilidade, não à parálise. Cultivar a consciência plena, isso implica mais que comprometer o entorno, implica autoconhecimento. Quem não se conhece a si mesmo, muitas vezes atua só desde a reação, o ego e o medo. O câmbio institucional começa
com compromisso individual, com a ética da presença e da escuta. Ao largo de minha trajetória na defensoria, elaborei uma síntese que chamo a teoria de los 8 Cs, Cs de Cristina, los 8 Cs de la defensoria, conjunto de valores e atitudes que considero essenciais para o exercício ético, responsável e humano desta função. Os 8 Cs são confiança, credibilidade, compaixão, cordialidade, confidencialidade, coragem, conformidade e comunicação. Estes 8 pilares sustentam o trabalho da defensoria. Há muito mais, vocês podem nombrar outros. E mais que conceitos, são práticas, porque não há escuta verdadeira sem confiança. Não há escuta verdadeira sem relação de confiança. Não há mediação sem coragem. E não há transformação institucional sem comunicação e compromisso ético. Com os 8 C, são para mim uma guia, e invito a cada defensor e a cada defensor a reflexionar sobre como estes princípios se manifestam no dia a dia de seu trabalho. As defensorias universitárias existem para formar, informar e transformar. São espaços que vão mais além da escuta técnica. Trabalham também na comunicação verbal e não verbal, acorrendo com escuta ativa e reduzindo as assimetrias de poder. Nossas instituições são muito hierárquicas, e nós podemos trabalhar para diminuir essas assimetrias de comunicação e de poder. Então, já vou finalizando. A defensoria pode marcar uma diferença real na vida das pessoas. E quero lembrar aqui o educador Paulo Freire, que dizia, abre aspas, sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as pessoas e amo o mundo, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que luto para que a justiça social se implante antes que a caridade. Essa frase me acompanha porque nos recorda que é possível e necessário fazer da escuta um acto político de amor, que sigamos construindo juntas e juntos universidades e instituições mais humanas, mais éticas e mais comprometidas com o bem comum, com a casa comum. Muitas graças, parabéns, querida Marta, por os 10 anos da Defensoria da UAM, que eu vi ser criada, que acompanhei sua criação. Muitas graças a todas e a todas que nos acompanham. Graças. Muchísimas gracias, querida Cristina. Realmente me gustaría quedarme una hora más escuchándote porque nos has dado muchísima información que seguramente vamos a volver a escuchar y vamos a conversar, platicar y seguir abundando en esto. No quiero hacer comentarios sobre tu ponencia porque ahí se me van 20 minutos. Prefiero darle la palabra a mi querido colega, el doctor Arturo Sotelo Gutiérrez. Arturo Sotelo es licenciado en Derecho, egresado de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Después hizo la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el doctorado en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, también un doctorado interdisciplinario en Ciencias Sociales. Arturo, a lo mejor no le gusta mucho que lo diga, yo creo que sí. Arturo es de los mejores abogados que conozco y cuando digo de los mejores, a lo mejor hay 3 o 4 y 3 de ellos con un criterio totalmente subjetivo. Entonces, para mí es un gran gusto formar equipo con Arturo en la Defensoría. Desde antes de que yo llegara a la Defensoría, Arturo ha tenido una clara vocación y un interés muy marcado
en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en mecanismos de mediación, en buscar alguna forma de conciliar, de mediar y tomar distancia de los criterios claramente punitivos. Esa vocación implica también su participación en la red de paz. Y recientemente, este año, estuvimos festejando que Arturo renovó su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Así que es una persona que conjuga la vocación por el derecho, el gusto por la cultura de paz y el compromiso con la investigación. Eh, a veces pienso que cree que tiene 9 vidas, pero nada más tiene una. Entonces las tiene que estar desdoblando para hacer todas esas cosas. Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias, Marta, por la generosa presentación y también, por supuesto, saludo con afecto a la profesora Cristina. Muchas gracias por reunirte hoy con Marta y conmigo y con la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por tu ponencia, la agradezco mucho, aprendo siempre mucho de tus participaciones. Haciendo honor al tiempo, voy, digamos, directamente a algunos comentarios de tu presentación, que me resulta, pues, fuertemente eh, llamativa, evocadora. Bien, quizá el término que más fue acompañando tu presentación fue el tema de la escucha. Había algunas otras notas con las que habías comenzado sobre convivencia, sobre espacios de garantía como el mecanismo, digamos, ya más formal de las defensorías, pero es este término de la escucha que por supuesto ya después incluso le pusiste algún apellido sobre la escucha activa, pero más bien el acto político, jurídico, pero por supuesto y en primer lugar universitario, en donde si algo ha de salir de estas instancias, si de algo hemos de alimentar a la sociedad, es justamente de escucharla y de escuchar desde fuera, pero también desde dentro en casos, digamos, colectivos, pero por supuesto también individuales. Es este vehículo de escucha, el fragmento, digamos, primigenio, eh, originario, que puede generar todo lo demás. Porque justo, si no hay un ejercicio genuino de escucha, no habrá confianza, no habrá empatía, no se va a construir absolutamente nada con esa base de oídos cerrados. Me parece pues que muy buena parte de las labores o la labor de las defensorías viene a través de esto, de la escucha, y no es sino a través de ella que podríamos empezar a desmarcarnos o al menos colocar una etiqueta diferente de este apelativo que a veces suena también doloroso para instancias de este tipo, como es el tema de la burocratización. Las personas no son un expediente más, no son una queja más, no son un folder en un archivo, sino que justamente estaríamos aquí para generar estos otros espacios de escuchar preocupaciones que para algunos registros o para algunos modelos de atención universitaria podrían ser irrelevantes en una ventanilla de sistemas escolares, en una ventanilla de inscripciones, en un sistema, como decías tú. eh, Está la tecnología, pero la tecnología, pues justamente no es un problema de programación, es un problema humano. Y si la tecnología no nos está permitiendo también conocer realmente las necesidades, los problemas cotidianos de las personas, bueno, pues el problema es que no nos asomamos detrás del ordenador para ver quién nos está intentando decir alguna cosa. La escucha
que genera una intervención. No sé todavía cómo nombrarla, porque si la escucha es activa, la intervención tiene que ser también como en un esquema de vuelta hacia la persona y no solamente de frente como una actuación unilateral. Si la escucha es activa, la intervención necesariamente tendrá que ser también como de retroalimentación. Bien, ¿será esta intervención que es generada desde la escucha la que puede en todo caso generar estos instrumentos, esta construcción, esto a lo que te referías cuando hablabas de Arriaga y de Carpizo sobre, por supuesto, tenían sus ideales, tenían sus valores, tenían sus compromisos sociales, pero se les recuerda, se les reconoce porque supieron hacer planteamientos atinados, pertinentes, de acordes a su tiempo también, que tuvieron un impacto en la creación de estas instancias, oficinas, defensorías y demás. Es decir, yo creo que justo es que es esta empatía que proviene de la escucha la única que puede generar instituciones, digamos, con estas características que pueden permanecer y hacer una diferencia en el tiempo. Esta empatía nos lleva en todo caso también a en estas metáforas que se utilizan en derechos humanos sobre el desempaquetar cosas, desempaquetar derechos, que hay adentro del derecho a la educación una caja de educación básica, una caja de educación superior, universitaria, y dentro de ella vamos a encontrar estas tres funciones que nos platicabas tú sobre la promoción, pero la protección, digamos también, pero sobre todo la formación. No hay mejor forma de promover y proteger sino a través de la formación, la autonomía universitaria como su mecanismo, digamos, protector en sí mismo. Y esta parte que me gustó mucho sobre que los derechos humanos obtienen más bien proveen a las universidades de sus marcos éticos y legales, pero que no los agotan. Es decir, que vierten sobre las universidades su contenido, pero es también desde las universidades que no solo en la labor de investigación y de docencia, sino también de diseño e implementación, que esto puede salir hacia afuera. Es decir, hay una relación de retroalimentación, como si estuviéramos en teoría de sistemas que entran y salen y se comunican y no son sistemas cerrados. Y hay, digamos, un momento en que el entorno también empieza a alimentarse del propio sistema. La innovación en los derechos me parece ahí sí, digamos, como el punto, digamos, como más potente de esta participación en el sentido de que, claro, tenemos un marco legal, tenemos un marco de derechos humanos, tenemos un objetivo, pero de ahí a que nos quedemos replicando modelos que posiblemente estén entrando en crisis, que no funcionen, que perpetúen la desigualdad, la injusticia en términos más amplios, pues no podríamos quedarnos ahí como universidades, sino que es a través de esta imaginación, de esta innovación, la investigación, en la docencia, pero también en la implementación de nuestras propias prácticas como instituciones, desde estas oficinas, desde estas estructuras, lo voy a decir ya en otro humor, de estas instancias burocráticas, que el cambio también se puede dar. El caso del doctor Carpizo es así. El laboratorio de futuros, como ahora está, digamos, como en agenda esta frase en la universidad, el laboratorio de futuros en los ochentas en la UNAM era así. Vamos a crear una defensoría y después, creamos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Crear instancias de mediación a lo mejor, digamos, mucho más avanzadas o recogiendo mejores prácticas comparadas, será en todo caso alguna especie de agenda hacia el futuro
que brinde justamente esta escucha de ida y de vuelta con la sociedad. Yo me quedaría hasta aquí, Marta, para escuchar, digamos, ahí algunas palabras finales de la profesora Cristina y quizá también de las tuyas. Bueno, muchas gracias, Arturo. Sí, por supuesto que le voy a dar la palabra a mi querida profesora Cristina, pero no puedo resistir la tentación de hacer algunos comentarios. Primero, bueno, pues te agradezco mucho las referencias a estos dos grandes constitucionalistas, Ponciano Arriaga, que es de fines del siglo XIX, que además era en aquella época de los pocos hombres abiertos defensores de la igualdad de género. Entonces, Ponciano Reagí, por supuesto, tenía sus conflictos con otros constitucionalistas que tenían otras visiones mucho más excluyentes. Entonces, en ese sentido, bueno, esa parte ha sido como muy relegada históricamente, pero es de las cosas que yo siempre nombro que yo siempre digo cuando se menciona a Ponciano Arriaga. Tuve la suerte de ser alumna de Jorge Carpizo hace 214 años y medio aproximadamente. Y bueno, era arma de doble filo, porque por un lado, pues era un excelente profesor, pero muy frecuentemente nos mandaba al adjunto a que nos diera ejercicios de derecho constitucional porque él andaba en 25 cosas. Por supuesto, seguí su trayectoria y es una maravilla. El trabajo que hacemos en las defensorías de derechos universitarios, me gustaron mucho estas Cs que nos das de compromiso. Le podríamos agregar, además como para mí, pues mi verdadera pasión es el lenguaje, entonces ya empecé a buscar algunas con M para figurar, ¿no? O sea, la vanidad es otro derecho humano, ¿no? Eso lo podemos borrar. Por supuesto que creo que la literatura nos da mucho. Creo que en esto de la escucha no solamente como una habilidad, sino como una herramienta de promoción de los derechos universitarios, es algo básico. Tenemos muchos casos en donde básicamente la gente llega solicitando escucha. Eso no significa que sea lo único que quieren o lo único que necesitan, pero la escucha es siempre un primer paso para entender exactamente de qué estamos hablando. ¿Cuáles son las necesidades de cada una de las personas que se nos acercan? Insistir en que son personas, no es el número de matrícula, el número económico, las características de personal de adscripción, por ejemplo. Estamos frente a personas con necesidades muy claras. Y con esto que hablabas del lenguaje, de la credibilidad, de la escucha, de la literatura, si busco un poquito más en mi memoria, puedo encontrar la referencia, pero en un texto literario que leí sobre alguno de tantos dictadores autoritarios que ha tenido el Cono Sur, hablaba de la importancia, no tiene nada que ver con el dictador, pero sí con un derecho que había sido brutalmente aplastado, que era la capacidad de trascender de la sensación a la emoción. Eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Cuando no solamente estamos captando sensorialmente, sino cuando somos capaces de emocionarnos. Y da una serie de ejemplos de cosas que normalmente nos perdemos, pero que están ahí. Entre otras, cito textualmente a este autor de quien no recuerdo ahorita el nombre, el libro se llama El Gran Burundún Burundá ha muerto. Ese es el nombre del libro, el nombre del autor es el que no tengo muy claro. Dice, por ejemplo, las cosas que nos perdemos como las maravillosas historias que narran los leños de una chimenea.
Lo dejo ahí de tarea para seguir pensando. Aquí le dejo, quedan creo que 4 minutos. ¿Cómo cierras, Cristina? Antes de darte la palabra, una vez más, bueno, agradezco mucho los comentarios de Arturo y una vez más, Cristina, te agradezco que nos hayas acompañado la mañana de hoy. Gracias, Marta. Gracias, Arturo. Gracias por sus comentarios que me impactan y me dan la sensación de que estamos en el camino cierto. Mira, las defensorías universitarias son únicas y tienen características fundamentales. Son su oralidad, informalidad, não burocráticas. Então, e contemplam a autonomia da vontade. Eu penso que nós temos um compromisso com a escuta e necessitamos escutar até mesmo o silêncio, porque Claro. o silêncio tem voz, não? Então, eu fazer uma menção a um trecho de um capítulo de livro de José Ortega y Gasset, que habla Meditação de Quijote, quando diz que nós somos nós em nossas Circunstancia. e se não las salgamos, não nos salgaremos nós. Então, isto é temos que cuidar desde as circunstâncias mais próximas hasta cuidar do próximo, da vizinhança, do barrio, da escola, da universidade, da cidade, do estado, do país, do mundo, do cosmos. Então, porque este é como veio nosso compromisso. E por isso entendo que as defensorias universitárias são verdadeiras inovações sociais e que têm esta característica de sustentabilidade, porque a partir de la relação, dos desarrollo desta relação humana que transcende e nos chega a emoção, como disse Marta, podemos fazer todo diferente em prol de bem comum, em prol de todas as pessoas do mundo. Eu acredito nisso, sou um pouco utópica, mas, pero, como dizia Galeano, a utopia é necessária para que permite que continuemos caminhando. Então, estou à disposição, quero cada vez mais falar com vocês. México é um país que me encanta por toda a diversidade, e como Brasil. Então, temos que fazer mais coisas juntas, em nosso cotidiano, porque podemos escutar mais e melhor. Isso, a escuta continua sendo um ativo, porque quem não escuta não consegue falar, não consegue se comunicar, porque quem não escuta bem não tem condições de falar bem, nem traduzir o que o outro está falando. No, te entendemos perfectamente, querida Cristina. Muchísimas gracias por esta conferencia. Agradezco nuevamente al doctor Arturo Sotelo. Agradezco también a todas las personas de comunicación social de One Videos que han hecho posible esta transmisión. Miren, la tecnología nos trae la gran ventaja de poder reunirnos 3 personas, aunque estemos a varios miles de kilómetros de distancia física, que no es una distancia cultural ni tampoco es una distancia en objetivos y trabajo. Me da gusto, Cristina, confirmar también que tenemos los mismos gustos literarios, así que tendremos mucho que seguir platicando con Eduardo Galeano, de Eduardo Galeano, de Alejo Carpentier y de algunos otros. Invito también a que, bueno, esto es raro que se haga la invitación en este momento, pero ya saben que la tecnología nos permite también
conservar esta conferencia para poder escucharla después una y otra vez las veces que quieran. Y como siempre les hago la invitación para que nos sigan en redes. Visiten la página de la Defensoría, que está ahí alojada en la página de la Universidad Autónoma Metropolitana, y nos pueden seguir en TikTok, en Facebook y en otras redes cuyos nombres no puedo recordar. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, por compartirnos tu Instagram. Este es Rique, no sé cómo se pronuncia, Riche se escribe. Riche. Ok. Pues muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Hasta luego. Gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias. Un beso.